No programa Ponto de Vista de hoje, vamos conversar com o vereador Rafael Aloysio Freitas, que é o autor da lei que cria atividade econômica para as casas de festas infantis. Vereador, como surgiu a ideia de criar essa lei? A lei, a legislação do município, ela não atua com a mesma velocidade com que a sociedade se altera, ou ela é muito dinâmica. Então a gente precisa, às vezes, criar situações para que fiquem de acordo com a realidade atual nossa. Portanto, hoje, as casas de festas, elas são todas colocadas no mesmo bolo, né, na mesma situação aqui na cidade, e se mistura com casas de diversões, com qualquer tipo de boate. E você fazer com que uma casa de festa, para atividade de festa de criança, com uma boate, não dá para você igualar, né? Então foi em busca dessa diferenciação das atividades que a gente entrou com esse projeto, né? A gente sabe que tem uma quantidade muito grande aqui na cidade de estabelecimentos que fazem festas especificamente para o público infantil. E a gente então tentou criar, através desse projeto, uma legislação específica para esse ramo de atividade. E por que especificamente para casas de festas infantis, vereador? Porque a gente entendeu que essa é uma atividade bem específica em relação às outras da cidade. Por exemplo, você pega o artigo 1º do projeto, a gente delimita a quantidade de pessoas que uma casa dessa suporta, geralmente o máximo de 250 a 300 pessoas. No projeto a gente escreveu até 300. Diferente, por exemplo, de uma boate que às vezes você coloca mais de 1000 pessoas dentro, ou mais de 500 pessoas. Em segundo lugar, o que se vende ou o que se consome dentro de uma casa de festa desse tipo. Mais uma vez, numa boate ou em outros tipos de casa, você consegue ter muita bebida alcoólica, né, e coisas para adultos. E numa casa de festa infantil você tem salgadinho, você tem refrigerante, você tem água. O consumo de bebida alcoólica é muito pequeno, né? Quase não tem. Então a gente procurou diferenciar dentro dos horários que são colocadas essas atividades daquelas outras que as casas de diversões ou as boates ou até clubes eles colocam. Então foi bom a gente especificar esse tipo de atividade porque ela, no nosso entendimento, tem realmente uma especificidade muito grande em relação aos outros tipos de casas. O senhor usa como referência a boate Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi em 2013 e mais de 240 pessoas morreram no incêndio. Vereador, nossos estabelecimentos estão preparados para receber grandes públicos sem colocar a vida dessas pessoas em risco? A ideia do projeto para que se criasse a lei justamente para regulamentar essa atividade. Então você tem toda a questão do zoneamento permitido. Por exemplo, uma casa de festa infantil, você pode colocar numa zona que não pegue só o centro de bairro, só em rua principal de bairro, onde, por exemplo, hoje as boates são permitidas. Mas uma casa de festa desse tipo, você pode ter um pouquinho mais de flexibilidade para colocar em algumas áreas que sejam também acomodadas, né? Dentro do zoneamento do município, a gente especificou que dos zoneamentos R3, R4 e R5 é permitido, assim como os centros de bairro. Porque você não tem o público tão grande como dentro dessas boates, né? A questão interna das casas, por exemplo, os brinquedos, né, que são tão importantes para a atividade de recreação das crianças. É necessário que se tenha, né, isso não muda com o projeto, é necessário que você tenha, então, também a autorização dos bombeiros para que esses brinquedos estejam dentro do regulamento, dentro dos padrões de segurança exigidos. E a gente mexe muito com o zoneamento da região, onde vai ser permitida essa atividade econômica, né, da casa de festa infantil, de atividades infantis. A gente se preocupa muito também, claro, com barulho, então a gente delimitou que especificamente tem uma lei, a lei do silêncio, a gente bota essa lei como referência, não muda nada, né, com relação à questão do barulho, da possível perturbação através dos vizinhos. Uma outra questão importante com relação ao estacionamento, né, tem menos gente dentro de uma festa infantil. Então, naturalmente, o que você precisa de estacionamento não é muito grande. Pois é, vereador, esse é um outro ponto, a não obrigatoriedade de um número mínimo de vagas para os carros. Por quê? Então, a gente colocou no projeto que qualquer casa de festa infantil, para ser aberta, primeiro, pode sofrer um estudo de impacto viário através da 7 Rio. É diferente, por exemplo, se a gente vai montar uma casa numa zona sul, né, que é um bairro que a todo momento você tem um fluxo de veículos muito grande, ou às vezes numa área mais separada do Recreio, de Jacarepaguá, onde você tem uma densidade menor do fluxo de veículos. Então, mesmo aquelas casas que estão em locais de muito fluxo, elas não precisam ter o estacionamento dentro das suas casas, mas pelo menos eles podem fazer convênios com estacionamentos próximos, estacionamentos particulares próximos do local. E essas casas que ficam em locais onde o fluxo de veículos é menor,
elas podem ter aí uma possibilidade maior de conseguir criar situações de estacionamento para as pessoas que vão estar presentes. Vereador, alguns pontos na lei chamam a atenção, como, por exemplo, a capacidade máxima de 300 pessoas nessas casas de festas. Como o senhor chegou a esse número? A gente conhece muitas pessoas, muitos empresários desse ramo. Eles fundaram uma associação chamada Associação das Casas de Festas Infantis do Rio de Janeiro. E, através dessa associação, foi muito importante porque eles nos municiaram com informações relevantes, ou seja, praticamente todas as casas de festas infantis do Rio de Janeiro chegam no máximo a 250, uma ou outra 300 pessoas. Então nunca passa desse número, ou seja, então foi importante para a gente especificar dentro do artigo, no projeto, esse número para que a gente conseguisse finalmente criar realmente a diferenciação entre casas de festa infantil dos outros tipos de casas de diversão. Então acho que a criação dessa associação, né, desses empresários foi importante porque eles se uniram em prol de uma situação que afetava e afeta todos eles. Eles passaram para mim o problema e a gente batalhou aí 2 anos aqui dentro da Câmara para que conseguisse no final ser vitorioso, né, nós sermos vitoriosos, aprovarmos o projeto, né, que no primeiro momento foi vetado pela Prefeitura porque questionou alguns artigos, né, e a gente conseguiu derrubar esse veto aqui no plenário para finalmente chegar ao final e transformar o projeto numa lei. E o senhor acredita que essa lei pode ajudar a Prefeitura a arrecadar mais impostos, vereador? Ainda tem esse lado. Acho que é importante porque, além de regulamentar a atividade e nos dar segurança com relação ao exercício da atividade econômica, né, casa de festa infantil, a Prefeitura ainda consegue ter a sua arrecadação de impostos agora totalmente especificada. Ou seja, já é uma atividade que, pelos números que a gente tem, arrecada anualmente uma quantidade muito grande de ISS. A gente consegue, através deles, ter a certeza da criação de vários empregos diretos e indiretos, porque você tem as pessoas que trabalham nas casas e, fora isso, você tem aquelas pessoas que fornecem a alimentação, que fornecem, né, o refrigerante, a bebida. Ou seja, acho que você, dentro de um todo, acho que todo mundo sai ganhando. A gente consegue regulamentar, as pessoas conseguem ter seus empregos agora formalmente, a Prefeitura consegue arrecadar os impostos, né, que são importantes aí para a nossa cidade, e os empresários ficam satisfeitos porque agora conseguem ter a sua regulamentação definida. Vereador, quais serão os próximos passos para que essa lei entre em vigor? Bom, agora que a lei foi promulgada, né, já saiu de projeto, virou uma lei complementar, que é a Lei Complementar número 158 de 2015. Agora, o próximo passo é a Prefeitura começar a regulamentar, através das Secretarias de Ordem Pública e de Urbanismo. Pela Secretaria de Ordem Pública, né, através da Coordenação de Licenciamento e Fiscalização, já houve mais um movimento, ou seja, no cadastro da Prefeitura das atividades econômicas existentes, que são espalhadas para as inspetorias que dão os alvarás para os estabelecimentos, a Prefeitura agora já saiu publicada no Diário Oficial, já incluiu a atividade econômica específica Casa de Festas Infantis dentro do cadastro dos alvarás da Prefeitura. Então foi mais um passo, mais uma vitória, porque agora a gente tem a certeza de que essa atividade está estabelecida no regulamento da Prefeitura. Agora, depois disso, a gente precisa fazer a relação de todas as casas de festas infantis existentes, para, a partir de então, ver com a Secretaria de Urbanismo, definir quais são os próximos passos dessa legalização com relação à Secretaria de Urbanismo. E provavelmente são prazos, né? A gente está andando, né, passo a passo, e cada passinho a gente comemora porque a gente está vendo que foi um projeto que realmente não ficou só no papel, na prática já começou a funcionar. E isso que é muito importante, a gente fazer alguma coisa que seja relevante para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada, vereador. Obrigado, e nosso gabinete está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento.